Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra magnífica nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo nós iniciamos a sessão que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, tanto em seu sentido real, concreto, estrito, como também no sentido simbólico, ou seja, como sinônimo de idolatria, como sinônimo de traição a Deus. Aviso contra o adultério. Esta sessão compreende todo o capítulo 5º. Hoje nós vamos meditar o Provérbios, capítulo 5º, versículo 2º, que diz assim para nós: para que guardes os desígnios e os teus lábios preservem o conhecimento. Esta é uma palavra que Deus dirige para nós com o desejo de que nós, guardando a palavra da sabedoria no nosso coração, inclinando o nosso ouvido ao entendimento, que nós possamos guardar os desígnios, ou seja, as intenções, velar sobre as nossas intenções, para fazer com que as nossas intenções sejam puras, correspondam à vontade de Deus. De fato, no Evangelho segundo São Mateus, nas bem-aventuranças, Jesus fala o seguinte, as bem-aventuranças, no capítulo 5º, versículo 8º, que diz assim: bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. A guarda dos desígnios significa exatamente o velar as intenções, ou seja, a vigilância das intenções, o que significa a busca por uma pureza de coração. A raiz de todo pensamento, de toda palavra, de toda a ação. A visão de Deus, portanto, passa pela purificação das nossas intenções. Este versículo, portanto, é um convite a nos questionarmos. Eu convido você a buscar a reorganização, a reordenação dos seus pensamentos, antes dos pensamentos, das suas intenções. Guardar os desígnios significa exatamente fazer com que as suas intenções sejam intenções puras, sejam intenções lícitas, mais do que isso, sejam intenções santas, ou seja, intenções que estão em profunda consonância com o palpitar do coração do Senhor. Portanto, felizes os puros no coração, que verão a Deus. A visão de Deus, a contemplação de Deus, passa pela purificação do coração. Quando nós purificamos o coração, nós somos livres. A purificação do coração nos torna livres. Sabe por quê? Porque nos tira das amarras, das amarguras também, de pensarmos mal dos outros, de querermos talvez nos vingar diante das injustiças que nós sofremos. Não estou falando que nós devamos abrir mão de buscar justiça, mas nos livra da maledicência, nos livra da vingança, nos livra de um desejo incontido de querer se colocar acima, de querer ser o centro.
A purificação daquilo que você traz consigo. Quais são as suas intenções? São intenções repletas de mágoa, de amargura, de tristeza sem fim, de desânimo? São intenções que manifestam uma preguiça espiritual, uma, um desânimo profundo lá no fundo da sua alma, lá na sua alma? A purificação do coração faz com que nós passemos a enxergar a realidade marcada sim pelo pecado e pelo mal, mas uma realidade que pode e deve ser redimida. Já foi redimida por Cristo na cruz, mas que você pode ser um instrumento de Deus para poder fazer chegar. Então, não vê a realidade de forma negativa e pessimista, como algo irremediável, como algo que não tem solução, mas como algo que pode ser transformado pela graça de Deus. A visão de Deus passa pela pureza do coração. Os pessimistas, os negativos, eles não enxergam a Deus porque o seu coração não está purificado. Não verão a Deus porque o seu coração está tomado pela força do mal. Eu não estou falando que os pessimistas, que os negativos são maus. Estou falando o seguinte, que os pessimistas e os negativos olham a realidade como se esta fosse incapaz de ser transformada por Deus. Eles dão mais peso ao mal que está presente no mundo do que na possibilidade de esta mesma realidade, este mundo, ser transformado pela graça de Deus. É como se Deus fosse impotente, é como se Deus fosse inerte. E Deus pode. E se tem um ser que tem poder de transformar qualquer realidade, seja a minha vida, a minha história de vida, a sua vida, a sua história de vida da sua família, é Deus. Para que guarde seus desígnios. E os teus lábios preservem o conhecimento. Os lábios daqueles que são sábios, são lábios que transmitem o que está no coração. É interessante como nós falamos aquilo que nós acreditamos, como nós nos revelamos ao falar. Bem dizia o filósofo Heidegger que a linguagem é a casa do ser, e é verdade. A linguagem é a casa do ser, porque o ser habita a linguagem. Pela linguagem, nós manifestamos quem realmente somos, isto é, o que pensamos, o que cremos, o que temos como valores, o que temos como finalidade, como enxergamos os outros. Ao falar, e ainda que seja a minha fala a descrição de um objeto, a descrição de uma pessoa, eu estou mais me revelando do que revelando o objeto ou a pessoa que é o objeto da minha análise, da minha avaliação. Então, observemos os lábios daqueles que são repletos da sabedoria divina, são lábios que reproduzem essa sabedoria que está presente, que está escondida em seu coração. Nós costumamos falar o que cremos, nós costumamos cantar, recitar o que gostamos. É isso. Aliás, tem um salmo belíssimo, o Salmo 62, 63, é um salmo de Davi, é atribuído ao rei Davi, o autor, o pai daquele a quem é atribuído o livro dos Provérbios. Os salmos, muitos são atribuídos a Davi e o livro dos Provérbios é atribuído a Salomão. O famoso Salmo 62, 63, ele diz assim, no versículo 4, valendo o teu amor mais que a vida, meus lábios te glorificarão. Olha que coisa linda. O salmista, Davi, está dizendo o seguinte, que
qual é o valor supremo da vida de Davi? Ó, valendo teu amor mais que a vida. Então, Davi enxerga desse modo. Mais importante do que a própria vida dele é o amor de Deus. Valendo teu amor mais que a vida, meus lábios te glorificarão. Então, os lábios de Davi se movem, expressam exatamente essa verdade. Glorificar a Deus é a consequência prática. Louvar a Deus, bendizer a Deus, é a consequência prática nos seus lábios desta verdade. Não é uma verdade que somente é dita por ele. Não é algo que somente é externalizado. Mas isso tem uma força tão grande nele, está tão impregnado, marca tanto, é a certeza da vida dele, que o amor de Deus é o valor supremo, que os seus lábios existem para isso, na visão dele. E ele prossegue dizendo, versículos 5 e 6, assim eu te bendirei em toda a minha vida, e a teu nome levantarei as minhas mãos. Eu me saciarei como de óleo e gordura, e com alegria nos lábios, minha boca te louvará. Interessante. Os lábios manifestam, segundo a concepção de Davi, a alegria presente no coração, presente no ser. E nós podemos dizer, parafraseando Davi, parafraseando o próprio Espírito Santo e inspirados pelo Espírito Santo, que todo o nosso ser se rejubila. Então, os teus lábios preservem o conhecimento. Então, que o nosso ser preserve o conhecimento, que os lábios manifestem esse conhecimento. E que, através dos lábios, o conhecimento profundo possa, cada vez mais, se enraizar dentro de nós. Porque precisa ser como um círculo virtuoso. Meus lábios manifestam a sabedoria de Deus presente em mim. Meus lábios manifestam a certeza da minha vida, a certeza do amor de Deus, a certeza de que Deus caminha comigo, a certeza de que Deus é por mim, de que Deus não é contra mim. Meus lábios manifestam a certeza de que Deus espera a minha conversão, Deus quer a minha conversão. Meus lábios manifestam o desejo, a busca pela conversão. Consequentemente, tudo isso é aprofundado dentro de mim. Ao falar, ao manifestar, isso faz com que, interessante, eu falo o que vem de dentro de mim, mas ao falar, meus ouvidos ouvem. Meus ouvidos levam de volta para dentro de mim as palavras que meus lábios dizem. Ou seja, eu estou me realimentando. É algo que eu estou me alimentando novamente da palavra da sabedoria, que nasceu de Deus, que se entranhou em mim, mas que volta para dentro de mim também através dos meus lábios. Eu me alimento, pronuncio e ao pronunciar me alimento novamente. Por isso que o louvor liberta, por isso que o louvor quebra grilhões, porque o louvor me faz focar não na dificuldade, mas em quem é maior que a dificuldade, em quem tem a capacidade de vencer e de junto com ele me fazer vencer a dificuldade. Isso é sabedoria. Viver sabiamente é pôr a nossa confiança em Deus e manifestar essa confiança professando-a com os nossos lábios. Para que desse modo a nossa vida seja alimentada da graça de Deus. Peçamos ao Senhor da graça. Ter boas intenções e palavras que manifestem essas boas intenções para que meu coração, nosso coração se encha mais e mais de intenções santas, intenções que são concordes com a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.